Oi, tudo bem? Seja muito bem-vinda a essa videoaula. Nessa videoaula a gente vai desvendar todas as nomenclaturas e a teoria da cor, que esse é um assunto interessantíssimo e além disso também um assunto super importante dentro da consultoria de imagem. Porque como a gente já viu, a nossa comunicação ela acontece 93% de forma não verbal. E desses 93% da nossa comunicação não verbal, 55% vem da nossa aparência, ou seja, da nossa imagem e da nossa linguagem corporal. 38% vem do tom da nossa voz e da nossa entonação ao falar e apenas 7% vem do que a gente fala, do nosso conteúdo de fato. Por isso é tão importante que haja sincronicidade entre o discurso da fala e o discurso da roupa, para que haja maior credibilidade na nossa comunicação não verbal. A cor ela tem uma relevância e uma importância gigantesca. Isso porque a mesma peça de roupa, com o mesmo corte, com o mesmo modelo, com o mesmo tecido, pode transmitir mensagens completamente diferentes só por causa da cor. Alterando a cor de uma determinada peça de roupa, a gente já comunica de uma forma completamente diferente. Então, ela tem um peso muito grande na nossa comunicação não verbal. Isso porque as cores causam em nós, seres humanos, um impacto imediato. Já foi comprovado cientificamente que a cor tem o poder de alterar a nossa taxa hormonal, a nossa pressão sanguínea e até a nossa temperatura ao observar uma cor. E por esse motivo, a cor isoladamente, só ela, sem falar das peças de roupas, só a cor, ela tem o poder de atrair, de repelir, de estimular ou de deprimir uma pessoa, quando está observando uma determinada cor. Por isso, ela é sim o item mais importante na nossa comunicação não verbal. E também vale lembrar que a cor ela causa um impacto psicológico em nós, seres humanos, em tudo que nos cerca. Isso a gente pode avaliar de uma forma bem singela, quando a gente abre a janela do nosso quarto e a gente se depara com um dia ensolarado, com aquele céu azul, a gente se sente mais energizado, mais estimulado, com uma melhor disposição para enfrentar o dia, E o inverso acontece quando a gente abre a janela do nosso quarto e a gente se depara com um dia nublado, com um dia mais cinzento, até com aquele dia mais chuvoso, já dá uma sensação mais introspectiva, mais reflexiva, e dependendo se essa pessoa for uma pessoa mais solar, que precisa de sol para se sentir bem disposta, ela pode inclusive ficar em um dia mais depressivo e até mesmo não ter vontade de sair de casa. Existe inclusive um tipo de depressão chamada como depressão sazonal, uma depressão típica de quem mora em regiões muito frias, em regiões onde os dias mais nublados são constantes. E isso porque o ser humano ele precisa sim dessa luz, dessa cor no dia a dia para se sentir mais bem disposto. Isso porque a gente precisa desse estímulo da cor no nosso dia a dia de uma forma geral para se sentir estimulado. Por isso existem cores relaxantes, cores calmantes e existem cores enérgicas e cores estimulantes. Isso depois a gente vai aprofundar na parte de psicologia das cores que a gente vai ver aqui dentro desse módulo. E além das mensagens das cores, a gente também vai descobrir aqui, a gente vai falar sobre as harmonias de cores para ajudar não só a nossa cliente a entender as mensagens das cores e como usar as cores para comunicar de forma estratégica com as pessoas que ela convive, usando as cores realmente para transmitir a mensagem que ela deseja, mas você também vai precisar ter ferramentas para ajudar essa cliente a entender como combinar de forma harmônica essas cores nos seus looks.
Então, a gente vai estudar as harmonias das cores e também a gente vai ver aqui dentro desse módulo a parte de coloração pessoal. Entender quais são realmente as cores da sua cliente. Aquelas cores que valorizam o seu subtom de pele e que valorizam a sua beleza natural. Mas antes disso, antes da gente aprofundar tanto assim nas cores de forma prática e levar tudo isso para nosso cliente como um produto final, a gente precisa entender lá o comecinho, o princípio, as nomenclaturas e toda a base da colorimetria para você poder entregar todo esse valor e todo esse conhecimento de forma bem clara e assertiva para sua cliente. Então, primeiro a gente vai falar sobre a teoria da cor. Bom, e quando a gente ouve falar de teoria da cor, o assunto é bem amplo, é bem vasto. Por quê? Porque, na verdade, a teoria da cor consiste em todas as pesquisas e experimentos que foram feitos em cima da luz e da natureza da cor. Então, primeiro foi Isaac Newton, mais tarde também Jung, que estabeleceram um conceito que hoje em dia é aceito por todos os estudiosos da cor e todos os artistas, que cor é luz. Pois é, isso porque o espectro visível de cores, ele reflete um conjunto de cores que nós conseguimos identificar, todos nós conhecemos essas cores, são aquelas cores do arco-íris. Nesse espectro de luz, a gente já conhece todas essas cores e a gente consegue identificar e diferenciar todas elas. E quando a gente fala que cor é luz, sempre surge aquela dúvida, mas por exemplo, um objeto, uma tinta, não tem um pigmento ali que fabricou aquela cor? Sim, porque existe a cor luz e existe a cor pigmento. Isso na maquiagem, na moda e também nas artes plásticas, a gente lida com as duas, a gente lida tanto com a cor pigmento quanto com a cor luz. Mas o fato é que a gente precisa da luz para poder ter essa cor refletida e identificar e diferenciar e classificar essa cor como sendo uma cor, Então, por exemplo, um objeto vermelho, claro que teve um pigmento que fabricou aquela cor e fabricou aquele objeto vermelho e não verde, Tem uma diferenciação ali de pigmento. Porém, se a gente não tiver a incidência de luz, por exemplo, se a gente apagar todas as luzes ou não tiver nenhuma luz natural, a gente não vai identificar aquele objeto como vermelho, a gente vai ver aquele objeto preto. Então a gente precisa da luz incidindo em cima de um objeto para aquele pigmento refletir, ter uma frequência de cor refletindo o vermelho. Esse espectro de luz que a gente vai identificar como sendo a cor vermelha. Basicamente, quando a gente fala sobre cor-luz e cor-pigmento, o que isso significa é que um determinado objeto que possui um determinado pigmento, ele, quando recebe essa incidência de luz, ele absorve uma quantidade de luz e reflete uma outra quantidade de luz. Essa quantidade de luz que ele reflete, a gente identifica como uma cor que está presente no espectro visível de luz. Ou seja, de uma forma bem simplificada, cada cor possui a sua própria frequência. Então, por isso, a gente consegue olhar e diferenciar o azul do amarelo, do verde, do vermelho, porque, na verdade, aquele pigmento, ele emite uma frequência, e ele reflete um tanto de luz que, dentro do espectro visível de cor, a gente identifica como sendo uma cor e não outra. Vou fazer um resuminho aqui para tentar explicar isso de uma forma mais didática e que fique bem claro para você. Então, a gente vendo uma peça de roupa branca, todas as fibras já são naturalmente brancas, às vezes precisa da adição de um pigmento. Mas o que acontece? Quando a gente olha para uma peça de roupa branca, a gente consegue ver aquela roupa como sendo branca, porque aquele pigmento, ele reflete toda a luz que é incidida sobre ele. Porque o branco, ele reflete toda a luz que ele recebe.
né? Agora, já as cores claras, que tem adição de branco, mas tem um outro pigmento, ela absorve um pouco de luz e reflete um tanto. Por isso a gente consegue ver ela como uma cor clara. E aí o contrário acontece quando a gente vai para o preto, né? Tem um pigmento, uma mistura ali. Na verdade, quando a gente fala de pigmentos, né? O preto, ele é a junção de todas as cores. E quando a gente fala de cor luz, o preto é ausência de cor. Mas ali foi feito, né? No pigmento do tecido, foi feito uma mistura de várias cores para ter o pigmento preto. E o que acontece? Qual a diferença, né, de quando a gente identifica uma roupa preta de uma branca? Porque ao contrário da roupa branca, aquela peça de roupa preta, ela está absorvendo toda a luz que ela recebe. Ela não reflete nada de luz. E isso também acontece com todas as cores escuras, né? A gente identifica elas como sendo cores escuras porque são cores que absorvem mais a luz do que as cores claras. Mas diferente do preto, que não reflete nada da luz que ela recebe, as cores escuras ainda conseguem refletir alguma cor, alguma luz, e por isso a gente diferencia e identifica como cor escura e não como preto. Então acho que agora deu, né, para exemplificar e tirar essa dúvida, porque é uma dúvida muito frequente e você como consultora precisa saber também, né, explicar isso caso surgir alguma dúvida relacionada a esse assunto. E também para a gente entender a base da cor, né? Porque a gente vai trabalhar tanto com a luz refletida na coloração pessoal, quanto com a cor pigmento, né? Então, a gente precisa sim saber a diferença dessas duas. Mas o mais importante é que fique bem claro para você que sim, cor é luz. Porque se a gente tiver um determinado pigmento, a gente tiver uma determinada cor, né? Isso a gente pode falar também de maquiagem, de roupa, né? E todo designer gráfico gira em torno tanto da cor luz quanto da cor pigmento. Mas é importante você sabendo que mesmo tendo pigmento, se a gente não tiver uma luz, principalmente uma luz branca e uma luz ou uma luz natural, a gente não vai ter aquela cor, né? Porque, por exemplo, se a gente alterar a cor da luz, né? Se a luz não for branca, a gente já também não vai ter mais a mesma percepção daquela cor. Então, por isso que para a gente identificar como cores realmente que todas as pessoas consigam identificar e fazer a mesma classificação de cor, a gente precisa da luz branca ou da luz natural, tá? Se a gente tiver qualquer outro tipo de cor de luz, a gente já altera também a nossa percepção através daquela cor. Então, uma luz negra, né? Às vezes a gente vai em uma balada, aí a gente tem aquela luz negra. As cores se alteram totalmente. Por quê? Por causa da luz. Não foi nem o pigmento e nem a cor em si que mudou, né? Sim a luz que incidiu em cima daquelas cores que alterou a nossa percepção das cores em si. Tá certo? Bom, e agora a gente vai falar também da teoria da cor como a gente conhece hoje, né? Que tanto nos trouxe essa ferramenta, né? Que é o círculo cromático e também que identifica as harmonias de cores, as cores que mais combinam, que mais são harmônicas entre si. E também que fez, né, essa avaliação e teve toda essa percepção de como as cores influenciam o nosso psicológico pelo alemão Johann Wolfgang von Goethe. Pois é difícil esse nome, mas vale a pena, porque realmente ele é o pai da teoria das cores como a gente conhece nos dias atuais, porque ele, inclusive, né, escreveu o seu livro, Teoria da Cor, ali no finalzinho de 1700, mas foi publicado mesmo, oficialmente, em 1810. Foi o Johann que realmente ele foi contra, inclusive, a vários conceitos da física que Isaac Newton estabeleceu por muitos anos e era tido como uma verdade absoluta, que via puramente a luz como um fenômeno físico, né? Essa luz refletida como cor. E ele foi mais além e fez uma ligação realmente com a nossa parte psicológica, de como a gente interpretava
essas cores também no campo emocional, de como o ser humano se relaciona com as cores e de como ele se sente mais estimulado ou menos estimulado, dependendo da cor, né? Esse impacto realmente psicológico e fisiológico que as cores são capazes de causar em nós, seres humanos. Então ele meio que humanizou a cor, sabe? A física deixava a cor como um fenômeno físico puramente, e o Ion foi lá e trouxe a cor, né, que é realmente o nosso maior meio de expressão, tanto nas artes quanto também no nosso dia a dia, na nossa comunicação não verbal. Ele realmente foi o pai da psicologia das cores. O livro dele, né, o Círculo Cromático, muito parecido com o que a gente ainda usa nos dias de hoje. Eu já trouxe essa imagem para explicar o que consiste, né, o círculo cromático. Na verdade, o círculo cromático é composto por 12 cores. As 12 cores que acabam sendo uma representação simplificada das cores percebidas pelo olhar humano. E normalmente ela é composta por 12 cores, sendo 3 primárias, as 3 secundárias e as 6 terciárias. E por isso, através do Ion e da sua teoria das cores, que hoje a gente consegue entender, foi ele que deu e trouxe para nós uma explicação lógica do porquê a gente gosta de ver mais certas cores sendo combinadas mais com umas cores do que com outras, né? Por que a gente olha às vezes para um look que está super colorido, mas ao mesmo tempo o nosso olhar gosta, né? Apesar de ser uma combinação super inusitada. E às vezes a gente olha para uma composição de um look e a gente não gosta nada do que a gente vê, as cores não conversam entre si, acabam dando um visual meio bagunçado e não fica harmônico. Os nossos olhos não gostam de ver aquela combinação de cores. E isso ele nos trouxe, através do círculo cromático, um guia, um mapa de como combinar as cores, e essas harmonias a gente consegue identificar de acordo com a disposição das cores dentro desse círculo cromático. E assim a gente consegue facilmente deixar um look mais atrativo, mais interessante, mesmo que seja cheio de cor, e também um projeto gráfico, um banner, uma ilustração, até mesmo um tecido, a estampa de um tecido, quando ela é usada, né, as cores de forma estratégica, né, usando o círculo cromático para escolher as cores que serão incluídas naquela estampa de tecido, aquele tecido certamente ele vai ser uma estampa que as pessoas vão gostar mais, que vão querer comprar mais, porque teve ali todo um trabalho de harmonia das cores que deixou aquela estampa mais apelativa, mais interessante, mais bonita para os nossos olhos. E mesmo que a gente não saiba da harmonia das cores, né, mesmo que a gente não conheça o círculo cromático, nunca nem tenha ouvido falar dele, o nosso cérebro sabe. E o nosso cérebro consegue identificar as cores que são mais harmônicas, as cores que combinam melhor entre si e as que não combinam. Então, antes, inclusive, da gente aprofundar tanto no círculo cromático, mas também nas dimensões das cores, que também pode comprometer essa harmonia visual das cores, né, que são, no caso, as cores opacas, cores profundas e cores claras, a gente primeiro precisa entender a nomenclatura básica das cores, que inclusive vai estar nesse material didático que você vai receber, né? A gente tem aqui a nomenclatura básica das cores, mas aqui na videoaula você também vai entender, vai se aprofundar, porque mesmo que você não tenha nenhum conhecimento da nomenclatura das cores, você já fica sabendo, e aí vai ficar mais fácil para você acompanhar todo o restante da aula e os termos que serão usados, tanto aqui quanto posteriormente.